Hoje, parábolas sobre servir a Deus no mundo. Vamos ler o texto de base. Você que já está aí, já chegou, os irmãos estão chegando devagarinho. A paz, varão, seja bem-vindo. O povo está chegando aí devagarinho. Você que já está com a lição no gatilho aí na mão. Primeiro texto aí, 1 Pedro 4:10. Vamos ler? Quem puder ler com o pastor. Servir o que, igreja? Ih, tá fraquinho hoje, ninguém tomou café da manhã. Vamos lá juntos, queridos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, a ordem é através do apóstolo, é que sirvamos com aquilo que Deus nos deu. Então, nós vamos servir. Amém? A lição de hoje é muito fácil, muito tranquila, e diz respeito a servir a Deus. Até quando servimos o nosso semelhante, o irmão, ao próximo, estamos servindo a Deus. 1 Pedro, então, já mostra esse contexto. Vamos entrar na introdução. Introdução. Muito bem. A introdução diz assim. Preste atenção, porque o pastor, antes de entrar nas parábolas, propriamente dito, tem feito assim em todas as lições. Eu pego o tema e desenvolvo uma introdução do tema. Uma abordagem que eu faço bíblica do tema. Então, vamos lá. Uma das verdades mais básicas reveladas na Bíblia é que o Deus Criador trouxe tudo à existência para o servir. Todo mundo entende isso, igreja? Para que Deus criou os homens? Para o servir. Para que Deus criou os anjos? Para o servir. Todos os seres criados são para servir a Deus. Não é para serem independentes de Deus. Não é para existirem à parte de Deus. Foram criados para isso. A serventia básica de todo ser que Deus criou é servi-lo. Então já está na raiz, na essência da gênese humana, o DNA, né, você foi criado para isso, para servir. Então, não são os homens, né? O texto diz, quer os anjos no céu, bem como os homens na terra, são todos seus servos, escravos. Salmo 110, de 1 a 3. Está aqui do lado, aqui, ó. Salmo 110, é 100, perdão. Salmo 100, de 1 a 3. Vamos ler? Está bem grandão, dá para ler aí atrás? Está dando para ler bem aí atrás? Então vamos ler todos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, não é só a terra de Israel. Servir ao Senhor, a Yahvé, com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. A ênfase aí, ó. Foi Ele que nos fez. E dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A palavra que está nesse salmo aí não é só direcionada a Israel. Mas todo homem foi criado por Deus. Todo homem. Somos feitos para Ele. Amém, queridos? Então diz aqui o nosso comentário de introdução. Essa compreensão deve nos fazer aceitar que fomos criados para servir a Deus, como propósito fundamental. O princípio de tudo é que fomos criados para servir. É meio, como é que eu vou dizer? Complexo. Qualquer pessoa se posicionar na terra sem essa noção. Porque ela vai relutar contra aquilo para o qual foi criada. Fomos criados para servir. Como propósito fundamental, o pecado
afastou o homem do seu Deus. E, consequentemente, a desobediência tornou-se uma forte característica da humanidade, que vive para servir a si mesma. É aquela inversão do propósito original. Se Deus criou o homem para o servir, e a maioria esmagadora da humanidade não serve a Deus, onde desandou o projeto? Desandou lá no Éden, por causa do pecado. O homem passou a ser egocêntrico, egoísta, pensar só em si, desconectado de Deus. Então, ele não flui, ele não anda, ele não existe dentro do propósito original. Ele fica à margem, ele fica marginal ao propósito, ele fica na desobediência. Por isso a palavra de Deus chama que toda a humanidade de filhos da desobediência, o qual também nós éramos. Quando nós éramos filhos da desobediência, nós não servimos a Deus, nós servimos a nós mesmos. Ok? É isso que está aqui assinalado. Vive para servir a si mesmo. Mas até o Filho de Deus, Jesus, o Logos eterno, desceu ao mundo como um servidor de Yahvé. Marcos 10, 45. Se eu estou afirmando que o homem foi criado para servir a Deus, os anjos foram criados para servir a Deus, até o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, ele veio ao mundo para servir. Como função primária, né, fundamental. Marcos 10, 45. Vamos ler todos juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O próprio Filho de Deus, ele já desceu como um servo, como escravo de Yahvé. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Estou dando as primícias, né, desse estudo. Estou dando as bases desse estudo. Todos os seres criados foram criados para servir a Deus. Todos. Avança aí para mim. Primeiro ponto aí da lição, irmãos. Filhos naturalmente servem seus pais. Pelo menos deveria ser assim, né? O primeiro filho de Deus criado foi Adão. Deus logo revelou para qual propósito o homem foi planejado. No caso de Adão, o trabalho não foi uma penalidade do pecado. Antes, o contrário. Seu serviço era a sua função básica. Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo. Vamos voltar lá na formação de Adão. Quando Deus criou Adão, já criou ele com o propósito de trabalhar. Tem gente, principalmente os mais preguiçosos, que acha que o trabalho é uma dura cerviz, uma penalidade. Trabalhar não é fruto do pecado. Está todo mundo aqui com o pastor? Estou fundamentando. Pastor, trabalhar do jeito que a gente trabalha só pode ser culpa do pecado. Não, não é. Não. O que agravou foi o pecado. Ok? O que tornou penoso foi o pecado. Mas o trabalho existe antes do pecado. Antes de Adão e Eva caírem, Deus já criou Adão para uma função. Trabalhar. E é muito interessante que a gente não explora muito isso, porque o texto de Gênesis é muito sucinto, muito curtinho, né? Não explica tudo nos menores detalhes, mas dá para ver aqui nessa sentença, ó. Gênesis 2,15, vamos ler? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê, irmãos? Olha bem, Deus faz um homem, sopra suas narinas, ele fica vivo. Maravilha. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Tem duas coisas para ele fazer aqui, ó. Cultivar. Para pensar um pouquinho. Antes do homem ser formado, Deus já tinha formado toda a flora, toda a árvore frutífera, tudo. Não tinha formado tudo? Então, se já está tudo formado, por que Deus dá uma ordem para Adão cultivar?
Porque ele vai ter que trabalhar. Vai pegar do que já existe, a matéria-prima, e vai pegar as sementes e plantar. Ok? Ele não criou as árvores, Adão. As árvores foram criadas por Deus. Mas agora dão semente. Pode deixar ali cair e dar natural, mas não é isso que Deus quer. Deus dá uma função ao homem. Logo depois de criar, vai cultivar. Cultivar é uma ação do homem. Ok? Todo mundo chegou? E guardar. O interessante é guardar de quem, né? Vigiar quem? Se só tem ele por enquanto e depois a mulher. Depois o Satanás entra ali na história. Não adiantou muito a palavra guardar. Mas a colocação de Adão no Éden, no jardim, não é no Éden como região, é no jardim do Éden. Tinha uma função, cultivar. Talvez uma leitura rápida que a gente faça no nosso devocional, a gente não para perceber esse detalhe, que Adão foi criado para trabalhar. Ok? Depois ele vai receber com Eva investidura para governar. Não é? Sobre todos os animais, sobre os filhos que eles iam gerar. Mas a primeira função de Adão foi cultivo. Cultivo da terra. Todo mundo sacou? Todo mundo pegou? Até que consegui achar uma imagem. Supostamente fizeram uma selfie. Fizeram uma imagem de Adão lá no campo, aqui, ó, lavrando. Às vezes uns artistas da internet fazem ilustrações que ajudam a gente a imaginar, né? Então avança aí para mim. Então, trabalho não é fruto do pecado. Pastor, só pode ser por causa do pecado. Não é. Trabalho é a função primária do homem. Pergunta? Só se for pergunta. A regra é essa. Só se for pergunta. Acréscimos não. Senão a aula fica muito grande. O fato é que a queda tornou o trabalho algo mais penoso. Gênesis 3,19, está aqui, ó. Lê aqui comigo, ó. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Então preste atenção. Trabalho foi criado antes do pecado. Depois do pecado, acrescentou-se a penalidade do trabalho ser árduo. Amém? Entenderam? O pecado agravou o estado do trabalho. Provavelmente antes do pecado... Lídia. Conversa paralela, quando está alguém palestrando, não dá. Quando Adão foi criado antes do pecado, o trabalho não deveria ser penoso, não deveria lhe ser cansativo. Após a queda, o trabalho passou a ser cansativo. Exauria as forças do homem. Suor do rosto é esforço. Ok? Suor do rosto é quando a pessoa se esforça fisicamente e cansa. Então, a partir da queda, trabalho é penoso. Por isso todo mundo tem que ralar. O termo não é ralar? Ralar é passar no ralador, né? Literalmente. Então, por que temos que trabalhar penosamente? Por causa do pecado. Antes do pecado não era penoso. Talvez fosse até tranquilo para Adão fazer aquilo tudo que ele fazia, sem nenhum cansaço, sem nenhuma penalidade. Então, olha só, a partir daí o homem deve lograr o que necessita para a sua subsistência com o trabalho das suas próprias mãos. Eclesiastes 2:24, vamos ler? Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esse texto é muito interessante. O trabalho é uma bênção de Deus. Não veja o trabalho como um fruto do pecado, como uma penalização. Trabalho é uma bênção, porque com o trabalho você ofere aquilo que você precisa para a sua subsistência, da sua família. Isso vem de Deus. Se Deus cessar
Por exemplo, né, alguém cai em maldição diante de Deus e Deus fecha todas as portas e a pessoa não consegue trabalhar, o que ela vai sofrer? Penúria, vai ter carência. Então, vai passar fome, literalmente, vai para a rua, depender da misericórdia dos outros. Então, o trabalho não é negativo. Trabalho vem da parte de Deus, é bênção. Todo mundo entendeu? São princípios que a gente está estabelecendo. Avança aí para mim. Muito bem, se trabalho é bênção, trabalhar é bênção, como é que o homem se relaciona com Deus quando ele está afastado de Deus e não compreende que o trabalho é bênção? Ele passa na terra murmurando, né? Tem muita gente que murmura por estar trabalhando. Ah, esse trabalho me cansa, me mata. Não mata não, está te fazendo subsistir. Não reclama de estar trabalhando. Só quem viveu grandes períodos sem ter trabalho e dinheiro, sabe o que é ficar sem ter o recurso. Nunca reclame de estar trabalhando. Você pode pedir a Deus que te melhore de condição, te abra uma outra porta. Você estuda, né, faz a sua parte, seu esforço, e alcança uma promoção, ou então muda de emprego. Mas não reclame se você tem subsistência. Porque isso é Deus te dando condição de viver. Então o trabalho é bênção. Mas como a maioria da humanidade não reconhece que a bênção vem de Deus, não é? O que Deus gostaria que todo ser humano, ao sentar-se à mesa para comer do fruto do seu trabalho, lembrasse, eu só tenho essa comida diante de mim, porque Deus, o Criador, me deu condições de obtê-la. Deveria ser assim, toda a humanidade. Não é só os crentes, não. Não é só os cristãos, não, os filhos de Deus, não. Toda a humanidade deveria agradecer ao Criador pela subsistência. Não é? No Evangelho diz, Deus faz vir a chuva, não é? Vir o sol e vir a chuva sobre justos e injustos. O injusto não reconhece que a provisão dele veio de Deus. O justo reconhece. Que se Deus deter a chuva, por exemplo, não tem cultivo da terra, não tem comida. Malaquias 1,6. Vamos lá, lê aqui comigo. O filho honra o pai, e o servo escravo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O que Deus está reivindicando ali, no caso, para o povo de Israel? Eu sou o pai de vocês, vocês deveriam me honrar como pai. Vamos tirar o aspecto familiar. Eu sou o Senhor. Eu sou o dono dos escravos. Ao menos assim vocês deveriam me honrar, já que eu sou o Senhor. Quantos compreenderam? No mínimo, na relação de dono e escravo. Deveriam reagir com Deus como filhos. Mas no mínimo, como dono e escravo, vocês devem respeito a mim. Todo ser humano deveria se relacionar com Deus dessa maneira, né? Uma relação respeitosa, uma relação de reconhecimento, uma relação de gratidão ao Deus Criador. Mas as pessoas levantam suas camas, fazem tudo que fazem durante o dia, voltam a dormir e sequer pensam em Deus. A maioria, né, que está fora do corpo do Cristo. Estou fazendo esse contraste. Mas toda a humanidade deveria ser grata. Por isso, queridos, vou fazer um pequeno link aqui agora. Vou pular para frente, tá bom? O que vai acontecer no reino milenar? Qual é a festa que vai ser exigida de toda a humanidade? Tabernáculos. Por que toda a humanidade que vai viver no milênio vai ter que ir a Sião celebrar a festa do tabernáculo? Senão não virá chuva sobre aquela família, aquela região. Por quê? Falta de respeito, de gratidão, de consideração com Deus que lhe deu alimento. Festa do tabernáculo é festa de colheita. Colheita. Então, por que a humanidade do futuro
não é? Daqui a alguns anos vai vir Cristo aí e vai estabelecer seu reino milenar. Por que essa humanidade terá obrigatoriamente que agradecer? Porque qualquer ingratidão será punida com escassez. Deus não faz isso objetivamente hoje, mas no reino implantado ele vai fazer. Não tem jeito, ou você é grato ou não é. Deus tolera a humanidade na ingratidão esse tempo todo. E continua dando condições de todo mundo subsistir. No milênio, todos terão que se sujeitar a agradecer. Na festa dos tabernáculos. Se não quiser, vem maldição, vem punições, vem sanções. Foi só um link que eu fiz mais lá para frente. Então, toda a nossa subsistência vem de Deus. O fato de você ter condição de trabalhar vem de Deus. O fato de você usufruir do seu trabalho vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Deus gostaria de ser reconhecido. Avança aí para mim. Muito bem, queridos, vamos lá. O Senhor Jesus ilustrou o dever de todos os homens para com Deus através de uma parábola sobre 2 filhos, mediante a ordem de seu pai para que trabalhasse. Agora nós vamos ver uma parábola que ilustra o que Deus desejaria que os homens agissem, né? Como Deus desejaria que eles agissem. Mateus 21, 28 a 32. Está dando para ler aí? Está dando, né? Não está tão miúdo não. Vamos lá. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Vamos construir o pano de fundo dessa parábola? Ela é bem realista, né? Então, o contexto da época que Jesus proferiu a palavra, 2000 anos atrás, era natural que alguém que tinha filho e tinha um campo pensasse que seu filho fosse trabalhar com ele no campo. Ok? Todo mundo está acompanhando aqui? Era natural. Então Jesus usa esse pano de fundo realista, provando que o contexto da época, a maioria vivendo do agro, né? Vivendo do agro, vivendo da pecuária, ou de gado, ou de cultivo da terra, logicamente trabalhava o pai e trabalhava os filhos juntos. Ok? Então, o pano de fundo é esse. E aí, o primeiro filho foi abordado para trabalhar na vinha. Verso 29, vamos lá? Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. Jesus é maravilhoso criando essas metáforas, né? Essas histórias. Disse: sim, Senhor, mas não foi. Então, o que adiantou dizer sim, Senhor? Nada. É igual dizer amém a um comando que é dado. Vamos fazer assim, assim, assado? Amém, amém. Mas não sai do lugar. Qual é o efeito disso prático? Zero, nulo. Ok? Então ele disse que ia, mas não foi. Não trabalhou na vinha. Verso 30, igreja, vamos para o outro filho, vamos lá. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, ou seja, vai trabalhar na vinha comigo hoje. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Por que o segundo filho está arrependido? A resposta dele era aceitável? Ele foi sincero, porém a sinceridade dele era aceitável. O pai solicitou que ele trabalhasse na vinha. Era a subsistência da família. Podia se negar a ir? Ainda mais naquele contexto patriarcal. Ele caiu em si. Eu dei uma palavra errada para o meu pai. Não era justo fazer isso. Meu pai está pedindo uma coisa justa, que eu trabalhe. Cai em si e se arrepende. Arrependido, foi. Ok? Qual dos dois fez a vontade do pai?
Disseram-lhe: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes eram as raças, as pessoas mais estigmatizadas da época. Okay? Prostitutas e corruptos. Prostitutas e corruptos que se arrependem entram na frente de quem não se arrepende. A ênfase aqui não é nem o trabalho. O trabalho foi o teste. A ênfase aqui é o quê? Obediência. O arrependimento mediante o pedido do Pai. Então, alguns de Israel poderiam estar fazendo a obra do Senhor, não fizeram. Publicanos e meretrizes vão entrar no reino e eles não. Porque se arrependeram e fizeram a vontade de Deus. Quantos estão compreendendo? Então a ênfase aqui é o arrependimento. Mas o pano de fundo é a solicitação do Pai para que trabalhe. Avança mais um aí para mim, filhão. A aplicação dessa parábola de Jesus não está centrada necessariamente na questão do trabalho, e sim no arrependimento do filho que não queria, a princípio, ir à labuta. No entanto, o pano de fundo continua sendo sobre um pai que quer ver seus filhos trabalhando, como qualquer pai deseja. Então, Deus quer que eu trabalhe para Ele? Quer. Deus quer que você trabalhe para Ele? Como qualquer pai quer que seu filho trabalhe. Ok? Deus gostaria que todos nós entendêssemos isso. Fomos feitos para o servir. Então temos que fazer alguma coisa. Temos que trabalhar. A Bíblia ensina que são os pais que entesouram para os filhos. Contudo, é digno que os filhos honrem seus pais com sustento se precisarem. Tem dois textos aí. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro contexto. Os pais entesouram para os filhos. O correto, né, o natural, é que os pais trabalhem, angariem recursos. Vamos bem para o lugar comum, né? Consiga conquistar o seu pedaço de terra, seu chão, seu telhado. Compre uma casa, tenha uma casa, não é? Para quando os filhos chegarem à fase adulta, para quem ficará aquele imóvel? Para os filhos. São os pais que entesouram para os filhos. Os pais dão condição aos filhos. Esse é o curso natural. Mas às vezes acontece que os pais não chegam na velhice em boas condições. Chegam precisando de ajuda. Aí é o contrário. Aí é necessário que os filhos honrem aos pais. E é absolutamente justo, não é? É totalmente justo. Eu sempre me lembro que na minha origem bem pobre, bem humilde, meus pais fizeram o possível para me dar sustento. Então, quando meu pai agora precisa de ajuda, é absolutamente natural que eu o ajude, porque ele gastou a vida dele para me dar condições de viver. Não é isso que funciona com todo mundo na face da terra? É o que deveria ser. Ali no contexto do segundo texto, Marcos 7, 9 e 13, a terceira lição falava sobre o povo de Israel, que mudou os princípios de Deus, criando novas regras, lembram? Aquela aula que foi pesada, difícil. Muito bem, naquela aula nós vimos que os líderes religiosos mudaram as leis de Deus, acrescentando novos artigos. Uma das tradições que eles criaram foi o que eles chamaram de Corban. Deus nunca disse na sua palavra que filho não deva amparar os pais na velhice. Pelo contrário, o que Deus diz é que os filhos devem honrar pai e mãe. A palavra honrar tem um radical que dá honorário. Sabe a palavra honorário? Salário, dinheiro. Muito bem, essas duas palavras têm o mesmo radical. Honrar aí
Não é só honrar no sentido de reverenciar. Eu reverencio, eu respeito meu pai e minha mãe. Honrar, é com recursos. Honrar com recursos. Todos estão acompanhando? Aí o povo de Israel, naquela ocasião, criou um estratagema. Criaram um voto, chamado Corban, em que aquele judeu votava tudo que ele tinha de recurso diretamente para Deus e não podia usar esse recurso com os pais. Aí Jesus vai dizer àquela geração: vocês invalidam o mandamento de Deus com a sua própria tradição. Qual mandamento foi invalidado nesse estratagema de consagração do dinheiro? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe está ligado a viver mais sobre a terra. Quem não honra pai e mãe pode ser ceifado antes. Todo mundo entendeu? Então, aqui é só para a gente entender que nós trabalhamos, a maioria de vocês, eu não tenho filho, você trabalha para abençoar seus filhos. Ok? Seus filhos, os netos vão usufruir. Porém, se no fato de você não tiver recursos, serão seus filhos que vão trabalhar para abençoar a sua vida. É só isso, é só essa ida e vinda, né? Dessa honra do trabalho. É justo. É absolutamente justo, é o que a Bíblia ensina. Amém? Tem uma questão reflexiva aí na sua lição. Algumas lições não aparecem a questão reflexiva só por causa de espaço. Quando eu preciso desenvolver mais texto na lição, eu tiro a questão reflexiva. Nessa aqui tinha espaço, eu coloquei. É uma pergunta para a gente pensar, né? Por que alguns cristãos pensam que basta crer em Jesus, sem, contudo, precisar servi-lo em sua obra? Vamos chegar no livro de Tiago. A fé sem obras é morta. Quem diz que basta apenas na sua mente dizer, eu creio em Jesus? Hã? Porque fé sem obras é morta. Você diz, creio em Jesus. Então entenda que você automaticamente é escravo de Jesus. Escravo de Deus. Servo de Deus. A palavra servo, inúmeras vezes eu corrigi. Eu já corrigi em EBD várias vezes. Eu já corrigi até ministrando uma palavra à noite, numa pregação. Palavra servo na Bíblia é escravo. A palavra escravo tem uma conotação negativa, né? Por causa da escravidão dos negros, a escravidão que tinha no passado. Então, quando a gente fala escravo, fica feio, né? Traz uma conotação negativa. Mas é escravo. A palavra é essa. É amenizada com essa palavra servo, que dá a ideia de um servidor, um empregado. Há uma grande distância entre o escravo e o empregado. Não é? Não é o mesmo sentido. A palavra nos originais não é empregado. É escravo mesmo. Então entenda isso, nós fomos feitos para servir ao Senhor. Somos escravos de Deus, escravos de Yahvé, escravos de Jesus. E seria muito interessante que nós tivéssemos essa consciência. Porém, muitos cristãos chegam na casa do Senhor, vêm a Cristo, são perdoados de muitos pecados e resolvem que não vão servir. Nas suas mentes, eles determinam, eu sou de Jesus, porém não sirvo. Isso é uma contradição. Não é? Isso é uma posição errônea. Porque a partir do momento que você entrou no corpo de Cristo, você se tornou um servidor de Cristo. Um servo, um escravo de Cristo. Não tem como você dizer, eu creio em Cristo, mas não preciso servir a Cristo. Deveria ser o contrário. Quando você chega na igreja, tem que vir com a mentalidade. Eu já entrei para trabalhar. Eu já entrei para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nessa seara? Essa deveria ser a mentalidade de todo novo convertido.
Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Trabalhadores assalariados por Deus. Isso aqui é um contexto interessante, essa parábola. Trabalhadores assalariados por Deus. Assalariados que recebem salário, ou que recebem recompensa, ou que recebem galardão. O próprio Senhor Jesus revelou aos seus discípulos que Deus Pai continuamente trabalha, assim como o próprio Filho de Deus. João 5,17. Leiam comigo, vamos lá? Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora. Qual é o trabalho de Deus? Ninguém sabe. O que Deus está fazendo? Qual é a designação dele mesmo na palavra de Deus? Ele é o quê? Rei. O trabalho dele é reger as nações, reger o mundo, o universo, reger os anjos. Ele trabalha, irmãos. Ele não está de folga, ele não tirou férias, Deus trabalha, viu? Ele é monarca de todo o universo. E aí Jesus diz que o Pai trabalha. E ele, o próprio Filho de Deus, eu trabalho também. Ainda mais Jesus, que estava na terra todos os dias fazendo a obra. Então, trabalhar é inerente a tudo, a todos os seres, até os divinos. Até Deus trabalha. Até o Filho trabalha. Então, por que nós não podemos trabalhar? Logo, é estranho o comportamento de alguns cristãos modernos que não se engajam ativamente, ativamente na obra do Senhor, sendo apenas ouvintes passivos e infrutíferos. Em uma outra parábola, Jesus ilustra a generosidade de Deus Pai para com seus trabalhadores. Somos qualificados como trabalhadores. Mateus 20, de 1 a 16. Essa parábola é um pouco maior. Vamos lê-la para abstrair o contexto. Vamos lá, para você não ficar só ouvindo e cansar da minha voz, leia o texto, você vai ouvir a sua própria voz dizendo o texto. Vamos lá? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Deus vai pegando ali uma figura, do próprio Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. Deus tira da inércia e coloca na sua obra. Aqui na ilustração é numa vinha. Pode avançar. Verso 5. Continua lendo para você não dormir nessa manhã. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros,
pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário, cada um. Não foi o combinado? Foi combinado. Mas só que eles pensaram que era injusto. Imagina o camarada que começou a trabalhar na vinha de manhã cedinho. E foi até de tarde. O outro entrou na vinha 3 horas da tarde. E vai ganhar a mesma coisa. Tem uma pegadinha aqui, não tem? Então vamos lá, vamos adiante. Vai ganhar a mesma coisa, um denário cada um. Eles pensaram que iam ganhar mais. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a chave do entendimento dessa parábola? Recompensa, galardão. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Mais do que isso, galardão será proporcional ao trabalho de cada um. E aqui é uma desproporcionalidade. Correto? Então, não é o galardão que é o denário que o Senhor dá. Galardão sempre é proporcional ao que a pessoa trabalhou. Então, aqui, a recompensa é outra coisa. Pergunta aí, minha irmã. A minha dúvida é a seguinte: o que seria esse denário em sua aplicação plena? Isso. Aplicação plena. Isso. O que é comum a todos os trabalhadores? Que o Senhor oferece a todos os seus trabalhadores? Mais do que o salário, gente. Primeira coisa que é oferecida ao cristão quando ele vem a Cristo: a salvação. Salvação, vida eterna. Salvação. Aqui não é. Aqui seria uma contradição, querido, se fosse a questão do galardão. Tá. Não seria uma contradição? Se o galardão é proporcional ao que cada um granjeia, seria uma contradição. Mas lembre-se, o reino do céu é semelhante. É uma comparação. O que está sendo oferecido a todos eles? O reino dos céus. Estão compreendendo? Como é que se alcança o reino de Deus? O que se oferece a todos nós no reino de Deus? Que é comum a todos. A salvação. Eu diria mais especificamente a imortalidade, a glorificação. Essa é igual para todo mundo. Ou não é? Vai ter grau de glorificação diferente? Oi? Não, o que vai mudar é a autoridade. Mas imortalidade é igual para todo mundo. Avança aí para mim. Tem a resposta aqui na explicação. Aquela passagem que fala que uns, lá no Reino Vindouro, serão como estrelas. Uns mais fortes, outros menos maior fortes. Honra. Maior honra. Maior autoridade. Está ligado à autoridade, então? Autoridade. Ah, tá. Não glorificação de melhor tipo. A palavra de Deus diz que quando nós formos glorificados, teremos o corpo semelhante ou igual ao de Jesus. Esse é o nível. E esse nível é para todo mundo. Agora, o galardão nos dará posições diferentes no reino. Maior e menor no reino é posição de honra, autoridade. Não tem a ver com a glorificação do corpo físico. Amém? Todo mundo entendeu? Isso é comum a todos. O que Deus vai dar a todos os eleitos? Glorificação.
O que Deus dará segundo cada um granjeou, autoridade e honra para governar. São coisas distintas. Amém? Todo mundo entendeu? Está na explicação da sua lição. A explicação dessa parábola é mais sugestiva, pois parece injusto um trabalhar mais e outro menos e ganharem o mesmo. Eu vou propor a vocês algo mais profundo. Eu deveria ter colocado na lição, não coloquei. Jesus se virou para os discípulos e falou assim: vocês colhem onde vocês não plantaram. Estão colhendo onde vocês não plantaram. O que significa isso? Falando para os discípulos de Jesus, os 12. Vocês estão trabalhando, vocês estão colhendo onde vocês não plantaram. Quem plantou antes dos discípulos? Os profetas. A obra não começou quando Jesus chegou na terra. A obra sempre esteve em curso. E muitos trabalhadores antes trabalharam, cada um o seu turno, o seu período, a sua época. Alguns deram muito mais do que os outros. Estão compreendendo esse paralelo? Aí essa parábola fica mais fácil de entender. Os últimos chegam na frente de muita gente que deu muito mais. Como é que é isso? Nós somos os da 1/10 hora, irmãos. A igreja do tempo do fim é a última igreja. Quantos deram a vida antes de nós? Quantos trabalharam na obra antes de nós? Nós já estamos no mesmo nível de quem nos precedeu? Em termos de entrega e trabalho e produtividade? Contudo, nós somos a igreja que vai ser glorificada viva, se estivermos vivos até a volta de Jesus. Muitos profetas que fizeram muito mais, muitos servos de Deus que fizeram muito mais, vão ter que ressuscitar dos mortos. E alguns de nós que somos os últimos a entrar nessa salvação, nem vamos precisar morrer, vamos ter um grande prêmio, nem vamos conhecer o que é morte. Não estamos em melhor condição do que muitos que foram fiéis pra caramba antes de nós? Eles trabalharam antes de nós, muito mais até. No entanto, nós que somos os últimos, vamos entrar de boa. Talvez, né? Lembre-se que tem a perseguição do anticristo ainda vindo pela frente, para nos provar. Essa geração quer ser arrebatada para o céu sem passar por nada, sem nenhum peso de provação. Todos os servidores anteriores passaram suas provas. É só você ler a história da igreja. É só você ler, por exemplo, a época dos mártires, no princípio da igreja, os primeiros 4 séculos. Leia o martírio na época da Reforma Protestante. Quantos servos de Deus morreram em fogueira. E aí chega essa geração que não está fazendo praticamente nada e vai entrar na boa, irmão. Se crer e perseverar e fizer a vontade de Deus, né? Sem necessariamente passar por tudo que todo mundo já passou antes. Então, existe um paralelo. Jesus falou, vocês estão trabalhando, mas outros fizeram a obra antes. Amém? Esse é um paralelo bem pertinente à parábola dos trabalhadores assalariados. No final, todos ganham salário. Todos vão ganhar imortalidade. Mas cada um granjeará a autoridade no reino mediante seu esforço. Isso é diferente. Por isso tem um outro texto aqui, ó. Cadê? Não coloquei, não? Aqui, ó. Apocalipse 22:12. A Bíblia não é contraditória. Não teria uma parábola não ia negar tudo que a Bíblia ensina no outro ponto. Ok? Olha o que Jesus nos ensina através do apóstolo João. Vamos lá? E eis que venho sem demora. E comigo está o quê? Galardão. Galardão pode depois, não agora. E quando eu falo uma coisa, a pessoa pega o celular e vai abrir na hora para ver se é o que eu estou falando. Pesquisa depois. Galardão. A palavra galardão não é usada no português comum, no dia a dia. O que é galardão? Uma das possibilidades de tradução é salário. Salário. O que se paga ao trabalhador. O meu salário, ou seja, o que eu vou pagar de recompensa para cada servo está comigo. Amém? Compreenderam?
Então preste atenção. Eis que venho sem demora, e comigo está o salário, a recompensa, que tenho para retribuir a quem? Cada um dos trabalhadores. Tanto são trabalhadores que eles têm obras. Vai retribuir com salário a cada um dos seus trabalhadores, segundo suas obras, proporcional às suas obras. Então, recompensa no reino é proporcional às obras. Entrar no reino não é proporcional às obras. É para todo aquele que perseverar, vai ser imortalizado. Amém? Mas a tua honra nesse reino vai ser proporcional às suas obras. Por isso, a outra parábola que nós vamos estudar sobre ela, fala, não é? Aquele do parábola dos talentos. Granjeou de 5 para 10, tem direito a reinar sobre 10 cidades. Por que essa proporção? Porque multiplicou. Multiplicou menos, menor regência. Multiplicou mais, maior abrangência dessa sua autoridade no reino vindouro. É simples assim. E quando a gente pensa nisso de maneira prática, quando uma pessoa vem à visão do reino, e ela começa a crer que o reino é na terra, ok? Primeira coisa que ela deve pensar, eu acho que é assim, eu não lembro se eu já pensei assim, é que vai ficar todo mundo amontoado lá em Jerusalém. Quantos já pensaram assim no passado? Até ser esclarecido. Não parece? Tudo era em Jerusalém, então parece que todos os salvos vão estar amontoados em Jerusalém. Ou sem fazer nada, ou sei lá, fazendo alguma coisa. Mas, querido, pensa a nível de mundo. Pensa a nível que tem milhares e milhares de cidades para serem governadas. E a promessa é que governaremos sobre as nações. Então, na distribuição vindoura desta honra, a autoridade nos será dada sobre povos, pessoas. Não é uma autoridade só para ser admirada. É uma autoridade para exercer governo. Então presta atenção, a parábola nos mostra, nos ensina que nós vamos governar sobre regiões da terra. Não ficará todo mundo aglomerado em Jerusalém. Tem que ter gente nos povos, abençoando aqueles povos. Ali é sede, mas o governo está espalhado em toda a terra. Não tem como Jesus dar 5 cidades para cada um em Jerusalém. Tem? Vamos imaginar que milhões e milhões de salvos fiquem glorificados. Não tem milhões e milhões de cidades em Jerusalém para dar uma para cada um, irmão. O negócio vai ser distribuído. Claro, é sobre toda a terra. A jurisdição do reino é sobre toda a terra. A governança dos sacerdotes, reis e sacerdotes, é sobre toda a terra. Não é concentrado só na Terra Santa. Entenderam? Então, quando nós estudarmos sobre a parábola dos talentos, vamos voltar a esse assunto, sobre reinar sobre tantas cidades. Mas é interessante a gente entender que o galardão é acumulado segundo o teu trabalho. Então, vou dizer para você agora, com todas as letras, corre atrás do teu. Entendeu? Ficar de preguiça na obra do Senhor não te dá nenhuma autoridade nem galardão. Corra atrás do teu. O que eu posso fazer para ganhar galardão? Eu não quero fazer nada. Problema é teu, é porque é segundo suas obras. Não quer fazer nada? Problema é teu. É proporcional ao que se produz. Não quer produzir nada? A palavra do Senhor diz no Apocalipse: eis que conheço as tuas obras. O Senhor está sempre nos avaliando. E as parábolas que nós estamos vendo é de pessoas que vão trabalhar e não fazer nada. Então, não fazer nada é uma opção péssima para um filho de Deus. É uma opção não sábia. Não é sábio
não fazer nada. Vai trabalhar. Filho meu, vai trabalhar na vinha. Amém? Todo mundo entendeu a aplicação? 1 Coríntios 15, 51 e 52 fala da recompensa comum a todos, que é a glorificação. Vamos lá? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormiremos é um eufemismo para a morte. Mas transformados seremos todos. Todos seremos glorificados. Todos que perseverarmos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, já gloriosos, e nós seremos transformados em seres glorificados e imortais. Todos os santos que perseveraram. Amém? Com aquela vantagem para aqueles que não morreram. Nunca vão experimentar a morte. Imagina que alguns de nós nunca vai experimentar a morte. Você não se imagina esse pacote, não? Já está se preparando para a passagem já? A passagem para o mundo dos mortos. Eu estou preparado, mas que eu gostaria de ficar, gostaria. Não por medo, mas por uma questão dessa honra. Alguns seres humanos, alguns de nós, não vai precisar passar pelo estágio de sair do corpo e depois voltar. Não vai. Vai ser transformado vivo. E são os servos salvos na última hora. Amém? Avança aí para mim, mais um. Aí, o campo é esse, igreja, o campo é esse. Por favor, trabalhe. Amém? Não dá para ver um campo desse, todo mundo trabalhando e você não fazendo nada. Não dá, todo mundo trabalha. Lucas 10, 2, igreja. Vamos lá, vamos ler. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande. É o mundo inteiro. Mas os trabalhadores são poucos. Sempre isto. Não é? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que é tão pouco? Deveria ser bastante, né? Mas já o problema já é antigo. O problema é antigo, né? A seara tem muito trabalho e tem poucos dispostos a trabalhar. E aqui tem 1 Coríntios 3,8, mas também embolado aqui com a ilustração. Vou tentar ler aqui. Deixa eu ver se está aqui aberto aqui no texto. Está não. Está aqui? Não. Está só a referência, né? Não, está embaixo aqui, ó. Está embaixo aqui, no parágrafo da esquerda. Embaixo, está aí. Se você não conseguir ler aqui, dá para ler aqui na folhinha. Vamos ler? Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o quê? Seu salário, seu galardão, segundo seu próprio trabalho. Reafirmou o que Jesus disse, ok? Cada um recebe segundo seu próprio trabalho. Um rega, outro colhe, um planta semente, o outro faz a ceifa. A obra tem espaço para todo mundo. Você tem que fazer alguma coisa. E você vai receber de acordo com o seu próprio trabalho. E a última parábola, a obrigação e o privilégio de servir. Avança aí para mim. Eu construo a lição de uma maneira gradativa ao entendimento da igreja. Ela não é aleatória. Eu não escolhi essa posição das parábolas à toa. Fui construindo que nós fomos criados por Deus para sermos servos escravos de Yahvé. Fui construindo que alguns filhos negam o trabalho. Agora eu vou mostrar a vocês, por último, que trabalho é obrigação. Não é só um privilégio.
Antes de mais nada, é uma obrigação nossa trabalhar. Isso não é conceito damasiano, isso é conceito bíblico. Amém? Então vamos lá para o texto? Nos dias atuais, de novo, volto aqui a argumentar, muitos cristãos não entendem que foram criados para servir o Criador, são admitidos no corpo de Cristo, com seus pecados perdoados e com promessa de glória, de corpo glorioso, sendo os beneficiários agraciados. Em contrapartida, enquanto nesta vida no mundo, todos deveriam dedicar-se ao serviço, como sendo suas obrigações, e nunca se omitirem. Para isso, Jesus proferiu uma parábola sobre os servos escravos, que depois de servirem ao seu senhor dono, não deveriam esperar elogios, pois isto é o que se espera do escravo. Esse é o desfecho da lição, e é onde diz claramente: serviu, glória a Deus, mas você não tem que se achar nada, não fez mais do que a obrigação. É simples assim. Vamos lá, Lucas 17, 7 a 10. Vamos ler essa parábola e aplicar, já estamos chegando no final. Leia com o pastor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Ele estava fazendo uma pergunta retórica. O povo da época sabia. O que significa? Você é o dono do escravo. O escravo está fazendo aquilo que lhe é pertinente. Está lá no campo, apacentando ou cultivando. Quando o escravo fez a primeira parte do serviço, que ele volta para casa, nenhum dono de escravo diria assim: ah, você está muito cansado, né, escravo? Senta aqui na mesa comigo. Primeiro, você vai fazer o seu dever. Faz a comida, prepara o almoço e me serve. Primeiro você me serve, depois você come. Essa é a regra. E Jesus está usando isso com toda clareza. Com toda clareza. Está usando a figura do escravo. Primeiro serve, depois você se serve. E depois de ter feito isso, não foi nenhum luxo, porque você é escravo, eu sou seu dono. Esse contexto de escravidão, de vassalagem, de servo e dono, não está no contexto atual moderno. Então, você pode ler essa passagem e não entender nada. Agora, para deixar bem explícito qual é o contexto, verso 9, igreja, vamos lá? Porventura, terá de agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É uma pergunta retórica. Se o escravo tem essa obrigação de fazer, e ele faz, ele recebe aplauso? Terá que agradecer? Não. Jesus conclui, verso 10. Ele vai pegar esse pano de fundo da obrigatoriedade do escravo e vai aplicar para os discípulos. Para nós, a igreja, vamos lá? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. É obrigado ou não é obrigado? É obrigado a fazer. E depois de fazer, tem aplauso? Não fez mais do que a sua obrigação.
Entenda isso em nome de Jesus. Nós somos chamados para servir. Fomos criados para servir. E em Cristo temos uma série imensa para servir. Então, se você faz, glória a Deus. Mas não está fazendo mais do que obrigação. Ninguém tem que te aplaudir porque você está fazendo. Você está fazendo o que Jesus mandou. Só isso. Nem mais, nem menos. Está fazendo o que foi ordenado. E faria muito bem se obedecesse. Todo mundo entendeu? O que quer que você faça na obra do Senhor. Tem gente que vai receber recompensa por dar um copo d'água. É o mínimo gesto. É o mínimo gesto. Tudo tem recompensa. É segundo as suas obras. Quanto mais você serve nessa vida, maior o teu galardão para a vida contínua no reino. Quanto menos você faz nessa vida, menor a tua honra no reino vindouro. E mesmo pouco que fazemos, não devemos bater no peito nem nos vangloriar. Não estamos fazendo nada mais, nada menos que nossa obrigação. Ninguém está ganhando aqui aplauso para fazer a obra do Senhor. Amém? Fazemos porque o Senhor nos mandou. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Essa conotação de dono, de escravo, pode parecer anacrônica, pode parecer, politicamente incorreta. Se fosse hoje, Jesus seria cancelado nas redes sociais. É fato. Se Jesus apresenta essa história hoje, ele seria cancelado, irmão. E politicamente incorreto. Ele quer escravos que o sirva. Mas a verdade é essa, nós somos escravos. Eu amo quando Paulo diz, eu, Paulo, escravo de Jesus. A nossa tradução, em algumas traduções, preserva a palavra escravo ao invés de servo. Paulo diz que é escravo de Jesus. Esse entendimento bem aplicado faz muita diferença. Então, quando você está na indolência da sua preguiça, sabe preguiça, bicho preguiça? E você não quer fazer a vontade do Senhor, você está se opondo a uma ordem. E a ordem tem que ser cumprida. Então, pensa bem se vale a pena você viver de maneira indolente. Ou seja, a palavra indolente quer dizer que não sente dor, não sente dó. Não se preocupa. Vale a pena servir ao nosso Senhor. Amém? Pergunta? Sirva com tudo que tem. Rapaz, então aí eu fiquei na dúvida em relação à questão do galardão. Porque se somos servos, escravos de Cristo, e não temos que receber aplausos, elogio, nem mérito nenhum, então como fica o galardão? É ele que contabiliza. Sim, mas porque ele daria o galardão. Por que daria o galardão? Porque todo trabalho tem recompensa, eu acabei de falar. Até se você der um copo d'água para alguém que está necessitado, tem recompensa. Porque Jesus não anula a recompensa, ele só anula a vanglória. Ele não anula a recompensa. Eu estou gastando minha vida para abençoar a vida de vocês. Eu mereço aplauso? Não. Estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Foi o que ele me chamou para fazer. É minha obrigação. Me preparar muito bem, estudar, montar a lição para vocês. Isso é a minha obrigação. Eu não estou fazendo porque vocês me pagam. Vocês pagam o meu salário, mas eu não estou fazendo porque vocês me pagam. Eu trabalho para Jesus. Meu patrão é Jesus. Eu sou servo dele, a favor de vocês. O que eu fizer é recompensa para mim. Salário para mim. Ainda que o benefício sejam vocês, os beneficiados. Por isso que eu falei, cada um tem que procurar fazer alguma coisa. Não pode ser achado desocupado na obra do Senhor. Não tem bicho preguiça na seara do Senhor. Amém? Não se fique como bicho preguiça. Presta aqui, Júlio. Mas isso não influi na recompensa. Pastor, a questão é uma pergunta que eu estou aqui com dúvida. O salário não seria uma recompensa já pré-estabelecida por um trabalho, por um serviço?
Dependente do quanto se trabalha, ele vai ter o salário, a recompensa. Sim. Já o galardão, também uma recompensa. Não seria pelo quanto se trabalhou, maior será a recompensa? Porque Salário e recompensa é a mesma coisa. Salário e galardão é a mesma coisa. é porque no dicionário o galardão está lá como valiosos serviços prestados. Já o Mas salário não. Qual dicionário? O Aurélio. O Aurélio, ele analisa literatura. Você tem que pegar dentro do contexto histórico, bíblico. Olha, só vou dar uma dica, tá? Quando você estudar a Bíblia e tiver uma palavra difícil na Bíblia, não procure o Aurélio. Procure um dicionário bíblico. Porque as palavras sofrem adaptação ao longo dos séculos. Entendeu? Nem todo o contexto da palavra no original, lá no contexto da época, chegou até o século XXI com o mesmo contexto. Ela sofre mudanças de contexto, sofre mudança de adaptações. Então, se você vai estudar uma palavra específica no original, ou no português, procure um dicionário bíblico onde aquela palavra aparece. Se você pegar um dicionário bíblico e procurar lá galardão, não vai ser a mesma tradução do Aurélio. Entendeu? Entendi. Então, pastor, pela a recompensa, pelo quanto se trabalhou, Sim, proporcional. Quanto mais se trabalha, maior será a recompensa no reino. Proporcional. Proporcional. Então, qual seria a palavra usada? Já que não é galardão nem salário. Qual seria, então? Galardão, recompensa, salário é a mesma coisa. Qualquer uma dessas palavras serve. Você não pode pegar a palavra e dizer assim, essa palavra é só para o proporcional e essa palavra aqui é para o geral. Eu acho que é isso que você está pensando. Não é. Recompensa, todos nós teremos. Galardão, todos nós teremos. Mas o salário é proporcional ao que se trabalha, certo? Mas a recompensa também pode ser usada no sentido da recompensa que igualitária a todos, que é a ressurreição, que é o corpo glorificado. A palavra não se encerra num sentido só. Entendeu? Você está querendo separar uma palavra só para quando é o proporcional e uma palavra para quando é o geral. Isso. Não é assim que funciona. Porque você ouviu aquela parábola do salário. O salário já estava pré-estabelecido. Ou seja, um trabalhou muito desde de manhã, o outro trabalhou no finalzinho, mas o salário foi o mesmo. Sim. Mas quando ele associou, por exemplo, quando a palavra fala do quanto vai receber, segundo as suas obras, ele associa a galardão. Por isso que eu fiz dois contextos, André. Ali, o salário comum já pré-estabelecido é a salvação. É entrar no reino. O reino dos céus é semelhante a isso. É igual para todo mundo. Ali é isso. Mas em outro contexto, que são esses que nós estamos mostrando, acabamos de ler, o que você recebe de galardão é proporcional ao seu esforço, ao que você granjeia. Agora, são dois contextos diferentes. Entendi, mas a gente não poderia aplicar, por exemplo, aquele salário que foi estipulado, o galardão que eu vou te dar vai ser 10 denários. Eu não posso falar. Não pode, o salário. Seria contraditório com os outros textos. Imagina se aquele que vamos estabelecer como você está pensando. Salário é sempre uma coisa já pré-determinada. Se for já pré-determinado, todos recebemos igual. A salvação, seria a salvação. Não, mas se fosse o galardão, o pré-determinado, o galardão seria proporcional a todo mundo. Seria igual. Se você pegar essa palavra e aplicar naquele contexto e disser o galardão é sempre uma coisa pré-determinada, igualita todo mundo, fica todo mundo igual. Não, é justamente o galardão. Mas não é. O galardão que eu estou falando, o galardão não é pré-determinado, o salário sim. É que eu tô, por exemplo, eu não posso chegar. Você está fazendo semântica com as mesmas palavras. Salário e galardão é a mesma coisa. Não, vocês estão subdividindo palavras em português. Salário, eu falei, galardão, no dicionário que não é o Aurélio, vai aparecer como salário, recompensa de um trabalhador. Ok? Nós estamos aqui nos patinando um pouco no português. Correto? O contexto original é que todo aquele que trabalha recebe recompensa. A palavra salário vem de sal. Aí vem toda uma etimologia da palavra, e é outra história. Não precisa pegar a palavra recompensa e criar um contexto para ela. A palavra salário, criar um outro contexto para ela, não precisa. É a mesma coisa. Tem que entender que para nível de salvação, é igual para todo mundo. E para nível de autoridade e poder no mundo vindouro, aí depende do trabalho de cada um.
É só isso, simples assim. Não vamos ficar patinando na palavra em português não, porque não adianta, vamos criar aqui semântica, entendeu? Tentando achar como é que é contexto? Subliminar, né? Subliminar, abaixo da linha. Não precisa. Subliminar. Caramba, quase destronquei a língua agora. Vamos lá, já lemos isso aqui já, né? Todo mundo já levou na lata, já, né? Pá. Ó, faz a obra e não espera agradecimento, não, que está fazendo mais do que obrigação. Pronto. É pergunta ou é acréscimo? Já estamos aos 45 do segundo tempo. Sim, então fala. Rapaz, aqui em João 15:15, o Rei Jesus nos chama de amigos. Eu posso ler aqui rapidinho? Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste, 16, não foste vós que me escolheste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós, e a vós designei para irdes e dardes fruto. E o fruto que permaneça, sendo assim, seja o que for, que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele os considerará a vós. Respeite esse texto aí, pastor. Para quem foi dito essas palavras? Aí é para quem? Escolhidos. Não, Tá falando os apóstolos. Os apóstolos foram escolhidos no meio do povo de Sim, Israel. mas não podemos pegar essa palavra e generalizar. Jesus andou com eles 3 anos e meio. Todos os dias. Discipulou eles. Deu autoridade a eles. Neste contexto específico para os apóstolos, ele está dizendo, já não os considero como se fossem escravos. Vocês andam comigo todos os dias. Nós já estamos num outro grau de relacionamento. A gente não pode pegar essa palavra e dizer assim, então Jesus não considera nenhum de nós escravos. Que seria contraditório, porque disse, e posso afirmar, que o próprio Paulo diz, eu escravo de Jesus. Então, não abole a ideia de que nós não somos escravos porque você ficou íntimo do Senhor. A intimidade que esses apóstolos gozaram com Jesus, nenhum de nós tem não, irmãos. Eles andaram com Cristo 24 horas por dia. Sabe o que vai acontecer com eles quando ressuscitarem? Eles vão sentar em 12 tronos. Sobre todo Israel. Não é para todos nós. É para todos nós? A recompensa desses aí é muito particular. Pagaram um preço muito alto. Foram escolhidos também, claro. Mas não pode pegar esse contexto e generalizar. Então já não vos chamo escravos. Ninguém mais é escravo de Jesus e esquece tudo que você aprendeu aqui. Não, tem um contexto. Ele está falando com o círculo fechado dele apostólico. Vocês andam comigo. Vocês sabem o que eu vou fazer. Está falando especificamente para eles. Não se pode pegar essa palavra e aplicar para toda a igreja. É verdade, né? Tanto que João recebeu tantas revelações, né? E no Apocalipse, desculpa acrescentar, pastor, mas tem as 12 portas, né? Então, já é um galardão separado, né? Esses são os 12 que vão se assentar em 12 tronos. Ok? Não é a mesma coisa. Toda vez que a gente analisar essas questões, você tem que analisar o contexto. Em que contexto está inserido? Se a gente pegar um contexto isolado, a gente cria uma ideia, certo? Se a gente vê o contexto dentro da sua proposição original, você compreende melhor. Vamos finalizar? Já é o último? Eu acho que já é o último. Vamos lá, vamos finalizar. Se um cristão não serve ao seu Senhor, então para que ele serve? A pergunta boa, né? A irmã já condenou ao Geena de fogo ali. Eu não vou chegar tanto. É uma pergunta para a gente pensar retórica. Eu sou servo de Jesus. Se eu não sirvo, eu sou servo de Jesus? Não. É simples assim. O apóstolo Paulo chamava a si mesmo de escravo de Cristo, irmãos. Gálatas 1:10. Vamos ler? Só para a gente fechar. Porventura procuro eu agora o favor dos homens
ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria, no original, doulos, escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, lembra que naquela ocasião tinha escravidão de homens, é liberto do Senhor. Então o camarada era escravo mesmo, tinha um dono, um senhor sobre ele, lá naquela época. Mas ele chegava a Cristo, no Senhor, ainda que continuasse escravo diante da sociedade, no Senhor ele era livre. Ele foi liberto da escravidão espiritual, não da física, não da humana. Todo mundo entendeu? No Senhor ele era livre, liberto. Semelhantemente, fazendo agora o contrário, quem não era escravo de ninguém naquela época, está falando de escravidão natural, semelhantemente que foi chamado sendo livre, ou seja, não nasceu escravo, no entanto, por favor, digam o que está escrito na sua Bíblia. E essa daí não está servo. Está traduzido em português na RA, escravo de Cristo. Compreenderam? Se você fosse escravo de verdade, no Senhor você é livre. Mas se você é livre na vida real, no Senhor você é escravo. Escravo de Cristo. É forte, né? A palavra é sempre forte, irmão, sempre. É que a gente pula, esses textos assim a gente pula. Colossenses 3, 24, vamos lá. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa, galardão da herança. A Cristo, agora diga aqui, por favor. A Cristo, a quem vocês estão servindo? A Jesus. Vocês não são servidores de Damásio, não são servidores de ninguém. Vocês estão servindo a Jesus. A quem eu sirvo? Jesus. Sou servidor, escravo de Jesus. Todos somos escravos de Jesus. Amém? Não tem a opção de não ser. Tem a opção de ser um servo mau, um escravo mau. Mas é escravo do mesmo jeito. Servo bom e fiel, escravo bom e fiel, ou então escravo mau. É simples assim. Amém? Eu falei que a lição era tão tranquila, e ela é tranquila, só que os conceitos dela são muito fortes para os dias de hoje. Estamos acostumados com um evangelho que não fala que o cristão é escravo. Por causa da conotação pejorativa da palavra escravo. Amém? Que ninguém se escandalize. Pelo contrário, internalize que você tem dono. E que seu Senhor não é Senhor só um pronome de tratamento. Senhor não é só um pronome de tratamento. É dono. Dono. Sabe por que ele é dono? Porque ele te comprou com o quê? Você é comprado com o quê? Sangue. Você não foi comprado com dinheiro, você foi comprado com sangue. Piorou. Ele é meu dono porque o sangue dele me comprou. Sou comprado a preço de sangue. Não tem como anular isso. Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé nessa hora. Logo mais à noite, Santa Ceia do Senhor. Escravos de Cristo, eu amo essa expressão. Hoje foi ensinado, então posso até usá-la outras vezes. Prepare-se para ser chamado de escravo de Cristo. Vai ter gente na internet escandalizada. Caramba, que isso que o pastor está falando? É o que está escrito. O que está escrito. É o contexto sem a maquiagem. Tira a maquiagem do texto, você vai ver esse contexto. Amém? Escravos de Cristo. Você não se manda. Você tem livre-arbítrio para obedecer e desobedecer. Mas você tem ordens para cumprir, escravo de Cristo. Cumpra as ordens do Senhor para ter o benefício, galardão e salvação. Não cumpra as ordens do Senhor e pague o devido preço. É simples assim.
Amém? Saiam daqui reflexivos. Meu Deus, eu sou escravo. Escravo de Cristo. Quando nós formos imortalizados, gozaremos de uma outra dimensão. Mas até lá temos que trabalhar. Trabalha, trabalha, trabalha e trabalha. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra é fiel e verdadeira. E nela não há nenhum engano, não há erro algum. Nossos corações estão diante do Senhor, para que a tua palavra nos mude a mente, mude o nosso pensar, produza em nós transformação para o padrão que o Senhor determinou na sua palavra. Nós fomos criados por ti para servir. Nós nos alegramos em saber disso, Senhor. Que o Senhor espera que sirvamos a ti. É uma obrigação e um privilégio incrível. É maravilhoso. Pai, sabemos que o Senhor nos considera como filhos. Mas enquanto o filho não chega à fase adulta, ele é semelhante a qualquer escravo. Então, até que cheguemos à maturidade, à plenitude de Cristo e à glorificação, queremos trabalhar como seus obreiros, como seus escravos, servindo ao Senhor com alegria, servindo àquele que nos resgatou, ao nosso Deus e Pai, e àquele que verteu sangue naquela cruz, para nos comprar da escravidão do pecado. A ti, amado Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, eu sou teu servo, teu escravo. Ajuda os meus irmãos a compreenderem essa dimensão que temos com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz, Senhor, guardado pelo teu poder. Possamos passar esse domingo pensando na tua palavra, meditando na tua palavra, e logo mais à noite voltar a esse santuário para celebrarmos a unidade que temos no corpo do Cristo. Seja conosco durante todo esse dia, clamamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus e ao Rei Jesus. Amém e amém. Culto hoje começa às 18h30, irmãos. Não se atrasem, por favor.